Todos encontraram? Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Eu li esse texto porque foi exatamente esse texto que Deus usou para abrir os olhos do homem que Deus escolheu para iniciar, ou por meio de quem Deus principiou a reforma protestante. Quem foi esse homem? Martinho Lutero. Deus abriu os olhos de Lutero quando ele leu essa passagem bíblica. Era um padre, um estudioso da palavra de Deus, estudioso da Bíblia, desejoso de conhecer a verdade, padre católico. E quando Lutero leu esse texto, se converteu, abriu os olhos. E aí Lutero olhou em sua volta e viu tudo que a igreja católica estava pregando, e viu, amados, principalmente na venda das indulgências, que pregavam a salvação pelas obras, mas não apenas pelas obras, mas de fato comprada. A igreja católica vendia a salvação através das indulgências. E quando Lutero viu isso, essa prática, que a igreja católica estava fazendo, estava ensinando, ele resolveu escrever 95 teses, aonde em cada tese daquela ele fazia um protesto contra as práticas que estavam sendo exercidas pela igreja católica, por alguns padres, por alguns bispos, pelos vendedores de indulgência. E também ali Lutero, ele faz esse protesto em cada tese, e ele resolve pregar aquelas 95 teses na porta da igreja, a igreja chamada de o Castelo de Wittenberg. A igreja era um castelo, ficava em cima, no lugar elevado. Você já percebeu que os templos católicos, os prédios católicos, normalmente eles ficam em lugares mais altos da cidade, normalmente é assim. E lá estava exatamente a igreja que Lutero dirigia como padre, e ele foi lá e pregou. Era uma cidade pequena, a cidade de Wittenberg tinha apenas 2.500 habitantes na época, e ali todo mundo ia para a igreja, ia para a missa, enfim, ia para lá, e Lutero, um lugar estratégico de colocar ali aquelas 95 teses, mostrando que estava errado aquela pregação de venda de indulgência. E aí o que acontece? Na mesma época já haviam várias pessoas já insatisfeitas, pessoas que não aceitavam aquele negócio de para ser salvo tem que comprar uma indulgência. Muitas pessoas insatisfeitas, muitas pessoas sem concordar com aquilo, embora a maioria aceitava, concordava, temia, e acreditava e comprava a indulgência para ser salvo, e muitos, ao passo que muitos não concordavam. E aí Lutero, ao abrir seus olhos, ele foi lá e pregou aquelas 95 teses na porta da igreja. E por que eu quero falar um pouco sobre isso hoje, irmãos? Porque ontem, 31 de outubro, foi comemorado, não só no Brasil, mas em todo o mundo cristão, em todos os lugares do mundo, todos os países do mundo onde há o cristianismo, onde existem cristãos, foi comemorado o dia da reforma protestante. Exatamente esse dia que Lutero pregou as 95 teses, daí desencadeou aí uma sequência de debates, de lutas e batalhas, e até guerras e mortes e tudo mais. Então ontem foi celebrado, e eu trago aqui essa noite, irmãos, essa palavra para fazer um questionamento com a igreja, Será mesmo, irmão, que nós temos hoje, atualmente, um motivo para se comemorar a reforma protestante? Quando nós olhamos, irmãos, para o cenário cristão, eu vou usar a palavra cristão, porque católicos, evangélicos, espíritas se denominam cristãos. Ao olharmos para o cenário cristão da atualidade, amados,
As igrejas que se dizem oriundas da reforma, as igrejas que se dizem protestantes, as igrejas que se dizem cristãs, eu lhe digo, irmãos, que teologicamente elas estão tão desvirtuadas da verdadeira doutrina como a igreja estava no tempo de Martinho Lutero. Ontem fizeram festas em muitos lugares do Brasil, igrejas se reuniram, prefeituras em muitos casos apoiaram, prefeituras deram dinheiro para as igrejas pagarem cantores, pagarem pregadores, montarem estrutura e fazerem um evento, fazerem um show, aonde se vendeu o CD, aonde se vendeu o DVD, aonde se vendeu o dom de Deus, aonde levaram cantores cobrando um cachê, pregadores cobrando um cachê. E eu lhe digo, meu irmão, olhando hoje mesmo, pesquisando um pouco sobre isso, olhando um pouco sobre isso, desde ontem, olhando um pouquinho sobre isso, eu pude concluir uma coisa, amados. Quando eu vi determinados vídeos que eu vi sobre festas da reforma protestante em algumas cidades aqui do Ceará, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: se o Lutero tivesse aqui, meu irmão, ele não seria aceito em cima daqueles palcos que foram montados ontem em algumas cidades. Se Lutero estivesse vivo hoje, pregando a reforma que ele pregou há 500 anos atrás, a maioria das igrejas evangélicas não abriria a porta para Lutero entrar. A maioria das igrejas evangélicas hoje sequer creem no que Lutero pregou, sequer aceitam, acreditam nos princípios que Lutero trouxe para serem esclarecidos, nos pontos que Lutero abordou para serem esclarecidos. Porque se Lutero pregou contra a vida de indulgências, irmãos, a igreja hoje está vendendo mais indulgência do que a igreja católica de 500 anos atrás. Se Lutero pregou contra a salvação pelas obras, mas pregou a salvação unicamente pela fé e não pelas obras, as igrejas evangélicas hoje, meu irmão, estão vendendo salvação aí à custa de dízimo e outras coisas mais. Então, sem dúvida alguma, irmão, se Lutero tivesse vivo hoje, ou se Lutero fosse erguido por Deus hoje para fazer a reforma que a igreja evangélica está comemorando, a própria igreja evangélica não aceitaria Lutero em cima dos púlpitos pregando a palavra hoje. Lutero ia ser tido hoje para as igrejas evangélicas, como ele foi visto pela igreja católica no ano de 1517, como um herege. Porque em 1521 o Papa excomungou Lutero. E a excomunhão significava o quê? Que a pessoa não tinha mais salvação. Claro que não tem nada a ver, né? Mas na crença dos católicos era assim. Excomungou Lutero como um herege. Não seria diferente hoje. Eu não tenho dúvida que as cartas que Lutero escreveu, os muitos livros que Lutero escreveu, voltariam a ser jogados na fogueira pela própria igreja evangélica. Se os livros que Lutero escreveu fossem distribuídos hoje, evangelista Heitor, pastor Zezinho, nos eventos evangélicos que se fazem por aí, eles com certeza iriam rasgar, iriam tocar fogo e dizer que Lutero estava perturbando o ambiente deles. Sem dúvida nenhuma eles fariam isso. Então, meus amados, eu não vejo hoje motivo algum pela parte da maioria das igrejas em se comemorar a reforma, porque eles não estão vivendo os princípios da reforma. Porque a reforma trouxe princípios. A reforma que Lutero principiou na Alemanha e que depois foi se espalhando pelo mundo, sim, por outros países. Essa reforma trouxe princípios. E um desses princípios foi o quê? Que os reformadores trouxeram para a igreja, que apenas a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. E hoje não é mais. A regra de fé e prática hoje, meu irmão, voltou a ser o sistema papal. É a palavra dos pastores e acabou. A Bíblia deixa de lado. O sistema papal que está aí nas igrejas. Sim. Outro princípio que a reforma trouxe foi, já falei, somente a Escritura, né? É a nossa única regra de fé e prática, ela que nós cremos, é ela que nós obedecemos e praticamos. A igreja evangélica não tem feito isso. Outro princípio que a reforma trouxe foi somente a Deus a glória.
E Deus somente não tem recebido a glória, pelo contrário, a glória tem sido dividida com os homens, porque o culto não é teocêntrico. Deus não é o objetivo principal do culto. O objetivo principal da maioria dos cultos na igreja evangélica é o homem. Os cultos não são feitos para Deus, os cultos são feitos para agradar o homem, para adorar o homem, para exaltar o homem, para engrandecer o homem. Olha para as músicas que eles cantam, que eles chamam de louvor, é para adorar o homem, para enaltecer e massagear o ego do homem. Olha, as pregações giram em torno de quê? Eles distorcem os textos sagrados para agradar as pessoas com as suas pregações. É um culto que se chama de antropocêntrico. O homem é o alvo da adoração, e não teocêntrico, que deveria ser Deus. Antropos, homem; teos, Deus. Então o culto deixou de ser voltado para Deus para ser voltado para o homem. Então não é só a Deus a glória de Deus está dividida com muita coisa, inclusive com amuletos ungidos e tudo mais. Outro princípio que a reforma trouxe para a igreja foi somente Cristo salva, porque tinha se introduzido na igreja a crença de que Maria era mediadora, de que os santos tinham poder de intercessão, sim, e de que a compra da indulgência poderia dar salvação para o homem. Mas ele disse: não, somente Cristo e somente a fé. Dois princípios: solus Cristo, sola fide, ou seja, só Cristo e só a fé podem salvar, podem dar salvação do homem. Mas hoje não é só Cristo que pode dar salvação, é somente a fé. Se você for um bom dizimista fiel, você está garantido no reino de Deus, de acordo com a pregação dos hereges. Porém, se você não der o dízimo com fidelidade, mesmo crendo em Cristo e tendo fé, você vai para o inferno. Então, meus irmãos, a igreja de hoje não entendeu os princípios da reforma. Irmão, vou dizer, para nós podermos estar comemorando alguma coisa, a gente precisa acreditar nela. Para a gente poder estar celebrando alguma coisa, comemorando alguma coisa, a gente precisa valorizar aquela coisa que nós estamos comemorando. Mas as festas de comemoração que se fazem da reforma hoje, meu irmão, não passa de um movimento carnal, apenas para dar euforia carnal aos crentes carnais. Somente isso. Não passa de uma farsa. As festas em celebração à reforma protestante aqui pelo Brasil, a maioria delas não passa de uma farsa, de uma mentira, de um ato hipócrita. Sim. Mas o Lutero, ele foi lá e escreveu lá as 95 teses, e as 95 teses ele fez um cabeçalhozinho, sabe, um cabeçalho de introdução, dizendo por que ele estava colocando aquelas 95 teses lá. E ele escreveu o seguinte, palavras de Lutero nas 95 teses. Ele disse assim: movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, Lutero disse: eu estou sendo movido pelo amor e pelo empenho de esclarecer a verdade. Se discutirá em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Padre Martinho Lutero, o que segue. Estava dizendo que o debate ia ser lá em Wittenberg, na igreja, pela presidência dele mesmo, do Padre Lutero. Até então ele era padre, né? Depois de 1521 ele largou a batina de padre, casou com a Catarina Vambora e viveu a vida dele realmente como um protestante mesmo. Aí ele diz assim: aquele que não puder estar presente para tratar o assunto verbalmente conosco, o poderão fazer por escrito, em nome de Jesus Cristo, amém. Aí Lutero fez esse cabeçalhozinho, e depois embaixo ele escreveu as 95 teses. E claro, eu não trouxe as 95 teses para a gente ler cada uma, lógico que não, né, irmão? Porque aí são horas e horas, tá? Eu apenas fiz um resumo, uma divisão, certo? O que elas abordam, tá? E algumas que eu achei interessante para a gente ler aqui, algumas que eu achei interessante. Mas enfim, aí Lutero foi lá e disse o propósito: olha, eu estou colocando essas 95 teses aqui, tá? Para poder esclarecer a verdade, porque eu estou vendo que a verdade está obscura. Lutero dizendo: Deus abriu meus olhos, eu não quero continuar no engano, estou vendo que há muito engano, e eu quero aqui que o povo se esclareça do que está acontecendo. Agora observe um detalhe, irmão. Até então, o Martinho Lutero achava que o Papa
era inocente. Ele achava que o Papa, irmão, não tinha nada a ver com tudo aquilo que estava acontecendo, que eram os padres e os vendedores de indulgência que estavam enganando o Papa, e que o Papa realmente era um homem de Deus, e que o Papa não estava sabendo daquilo, mas que precisava ser resolvida aquela questão. Lutero pensava mais ou menos isso. Lutero, quando colocou, irmão, essas 95 teses lá na igreja, ele não teve a intenção de causar o movimento que ele causou, né? A reforma protestante, onde vieram mortes, onde vieram violência, enfim, onde houve todo um movimento aí brusco também. Mas ele não tinha intenção disso. O que ele queria fazer? Ele queria reformar a igreja católica. Ele queria que a igreja católica voltasse, abrisse os olhos e visse os erros teológicos que eles estavam cometendo. Era isso que Lutero queria. Sabe, irmão, como uma pessoa que ama a igreja que congrega, de repente vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos dar um exemplo. Já que existem muitas denominações chamadas Assembleias de Deus, né? Existem muitas, milhares. Nem toda Assembleia de Deus é. Tem, por exemplo, tem Assembleia de Deus, sei lá. Enfim, tem várias Assembleias de Deus, você sabe disso, tá? Então é como se um membro vamos supor, um presbítero da Assembleia de Deus, lá da Assembleia de Deus que ele congrega, visse ali algumas heresias, e por amor àquela igreja, por amor àquela denominação, ele chega ali para lutar, para trazer uma reforma para aquela igreja voltar de fato para as raízes apostólicas. Então foi isso que Lutero tentou fazer. Ele não queria, ele não pensava, ele não imaginava que ia causar isso, mas Deus sabia tudo o que ia acontecer, era propósito de Deus, tá? Então, a princípio Lutero achava que o Papa ele era inocente naquela situação. Então ele vai e faz esse desafio. O desafio de Lutero, irmãos, era um desafio para um debate de teólogos, para eles sentarem ali e debater o assunto, né? Vamos olhar o que a igreja está pregando. Por exemplo, salvação pela venda de indulgências. Vamos para a Bíblia agora. Salvação somente pela fé. Então, tira as indulgências e deixa a salvação pela fé, né? A distribuição, a crença nas relíquias, nos amuletos, nos santos, nas imagens. É o que a igreja está pregando. É o que a Bíblia diz, né? Que idolatria é pecado, que as imagens são pecado, que os amuletos é pecado. Êxodo 20, Salmo 115, Deuteronômio 14, 22, Gálatas 5. Então olhar o que a igreja estava pregando e olhar para a Bíblia, e colocar a Bíblia acima de tudo, e colocar a Bíblia em prática, acima da prática da igreja. Se o que a igreja estava fazendo estava de acordo com a Bíblia, amém, continua fazendo. Se não está, então para de fazer e vai fazer o que a Bíblia está falando. Era essa a intenção de Lutero, em debater ali com bispos e pastores e mais padres, enfim. Embora a cidade era pequena, né, tinha apenas 2.500 pessoas que moravam lá em Wittenberg nessa época, mas havia muitas cidades vizinhas, né, e aquela notícia se espalhou-se pelas cidades. E então o convite estava aberto a todos, padres, bispos, religiosos de todas as ordens e em todas as cidades da Alemanha. Só que não ficou apenas ali. Obviamente que essa notícia chegou até Roma. Lutero foi chamado lá para poder prestar depoimento, que negócio era esse que ele estava fazendo, enfim. E tentaram matar ele, né, porque ele não renunciou àquilo que ele tinha pregado, porque entendia que era a verdade bíblica. Lutero foi sequestrado propositalmente por um príncipe que quis poupar a vida dele, e ele ficou um período lá no castelo desse príncipe, enquanto lá ele transcrevia o Novo Testamento, que até então era escrito em latim, transcrevia para a língua alemã, comum para qualquer pessoa poder ler e entender, porque um dos desejos de Lutero na reforma era que as missas viessem a ser pregadas, né, na linguagem normal, para o povo entender, e todo mundo pudesse ter acesso à Bíblia para poder compreender a verdade. Esse era um dos principais também pontos dele. Mas enfim, então Lutero, irmão, ele faz ali aquele desafio, né, daquelas 95 teses. Agora deixa eu falar para vocês aqui, resumidamente, o que é que continha naquelas 95 teses, amém, pessoal? Então, eu sempre tenho dito que é importante a igreja conhecer muita coisa que a gente não conhece, e a gente precisa nos apressar, como o pastor Zezinho disse, irmão, não tem muito tempo, e a gente precisa nos apressar para estudar e aprender, né? Nós não podemos viver a vida inteira só
sabe, sem entender nada da Bíblia, só glória a Deus, aleluia, e cadê a doutrina, cadê a palavra, enfim, né? Então é importante a gente saber disso que aconteceu, que está ligado diretamente com a palavra de Deus e com a igreja atualmente. Então, por exemplo, nas teses primeira até a 13ª, a 30, a 31 e a 36, Lutero falou sobre arrependimento e perdão. Preste atenção. No cenário onde se ensinava que para receber o perdão seria através da compra de indulgências, Lutero pregou o arrependimento contínuo e sem penitências. Sim. E disse que a verdadeira penitência é o pesar que leva o homem a se desagradar de si mesmo. Sim. O que acontece? Lutero disse: olha, vocês acham que vão receber perdão de Deus pagando penitência, orando 10 Ave Maria, andando de joelhos, subindo escada de joelho? Vocês não vão receber perdão de Deus assim. Vocês só poderão receber perdão de Deus se for através do arrependimento, que vem pela fé. Se vocês se arrependerem realmente, aí vocês poderão receber o perdão de Deus. Senão, de outra maneira, vocês não poderão receber o perdão de Deus. E ele diz que a verdadeira penitência que a pessoa pratica é o se angustiar com as práticas pecaminosas que você comete. Quando você se angustia porque pecou, se entristece porque pecou, né? Aí sim, essa é a penitência verdadeira. Refutando lá as práticas de penitência, né? A pessoa ia lá, pagava pela indulgência, pagava o preço, né? Agora suba aquelas escadas ali, rezando o Pai Nosso até chegar lá em cima. Aí a pessoa subia, rezando o Pai Nosso, pagando aquela penitência para poder perdoar os pecados dela de um parente que morreu. Então esse tipo de penitência não podia perdoar o pecado de ninguém, né? Ensinou também, irmãos, que o arrependimento deve ser aqui dentro, ó. Não basta só o cara fez não sei o que de joelho, ou ficou de joelho em cima do milho. Não, o arrependimento ele tem que ser produzido dentro do coração do homem. Porém, deve manifestar, né? Então, disse que nem o Papa e nem os padres tinham poder para perdoar pecado. Sim. E disse que é um proceder desajuizado impor penitência aos moribundos para que eles cumpram aqui ou no purgatório para que possam ser salvos. Sim. O que é isso? Não se pode oferecer perdão aos mortos. Disse que isso foi introduzido por negligência dos bispos e disse que o verdadeiro perdão vem de um arrependimento verdadeiro sem a compra das indulgências. Então o que é que ele estava dizendo aqui? Porque os padres pregavam, irmãos, que a pessoa tinha que pagar a penitência tanto quando estava aqui vivo para poder adquirir o perdão, ou uma pessoa moribunda que estava doente, ia morrer, ia para o purgatório, aí lá a pessoa pagava a penitência lá no purgatório, para poder sair de lá, né? E Lutero disse que nada disso era verdade, que não podia se impor penitência nem para quem está aqui, pagar a penitência, e nem para quem está no purgatório, porque purgatório na verdade não existe, né? E ele disse que de fato o arrependimento verdadeiro, o homem só pode receber o perdão se for mediante um arrependimento verdadeiro. Compra de indulgência não vai valer coisa nenhuma, né? E o que era a indulgência? A indulgência, irmão, era um documento, um papel. Primeiro, a palavra indulgência significa o seguinte, né? A disposição para perdoar culpas ou erros. Quer dizer, na visão católica, né? Era a remissão total ou parcial das penas temporais cabíveis para os pecados cometidos. O Papa ia lá e declarava: meu filho, olha, você está perdoado, pronto. O cara podia ter feito qualquer coisa, se o Papa dissesse que ele estava perdoado, ele estava perdoado. Aí o Papa escreveu vários documentos declarando o perdão da pessoa que tivesse aquele papel. Aí quem tiver com esse papel, para escreveu lá, quem tiver com esse documento terá indulgência, ou seja, terá o perdão dos pecados e terá acesso no céu. Então as indulgências era isso, era um documento que tinha escrito, né? Isso aí mais ou menos que eu falei para os irmãos, né? Então, irmãos, continuando aqui ainda, tá? Falamos aí sobre o arrependimento e o perdão. Então imagina aí, numa época onde todo mundo acredita
que para ser salvo precisa comprar a salvação. Não, eu preciso fazer alguma coisa para me salvar. Eu preciso pagar alguma penitência, fazer alguma boa obra. Sim, no caso lá eles estavam pregando a compra daquele documento. Eu tenho que comprar esse documento, tenho que martirizar o meu corpo, subir as escadas de joelho, fazer o que o padre está mandando, me martirizar, me machucar o meu corpo, pagar penitência para que eu possa ser salvo. Irmão, não é diferente do que muitos evangélicos pensam hoje, não. Tem muito evangélico que pensa que tem que fazer alguma coisa para poder ser salvo, quando na verdade, meu irmão, não há nada que nós possamos fazer para poder ser salvo. A salvação é uma ação direta de Deus na vida de quem Ele quer salvar. A Bíblia diz que todo mundo pecou por causa do pecado de Adão, e Deus não condena ninguém ao inferno. O homem é quem vai para o inferno. Agora Deus, na sua soberania, Ele escolhe alguns que Ele quer salvar e pronto. Sim, mas aí tem muita gente, não, o que eu posso fazer para me salvar? Está igual aquele jovem rico, né? O que eu posso fazer para me salvar? Então, meus irmãos, tem muita gente pensando nisso hoje em dia. Tem gente que diz, eu não sei, Deus vai me botar no canto que eu mereça estar. Se você vai para o canto que você merece estar, onde é que você merece ir? Para o inferno. Porque Jesus diz que não tem ninguém bom diante de Deus, ninguém é merecedor. Porque se você fosse salvo, irmão, por fazer alguma coisa boa, no dia do julgamento você ia poder dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui para ser salvo porque eu fiz uma coisa boa. Você ia dividir a glória com Deus. Mas se você não pode fazer nada para se salvar, apenas Deus se revela para você, e você passa a crer, passa a entender e passa a obedecer, porque Deus te dá essa capacidade. Quando chegar no dia do julgamento, você não vai poder dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu mereço. Não, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor me salvou, se revelou para mim, me deu fé, me deu condição para obedecer, por isso que eu estou aqui. A glória é tua. Mas hoje, infelizmente, na mentalidade da maioria dos evangélicos, ainda continua ainda o que a Igreja Católica pregava e o que Lutero, combateu, a salvação pelas obras, né? Só para você ter ideia, tem crente que acha mesmo que se não der o dízimo ele vai para o inferno, salvação pelas obras. Ele acha isso, né? E tem pastores pregando isso. Enfim, mas num cenário daquele, imagina você chegar e dizer que aquilo ali, aquela salvação ali, aquela pregação sobre salvação está errado, meu irmão. Isso despertou ódio. Por quê? Porque no momento que Lutero pregou que a salvação era pela fé e não pelas obras, as pessoas deixaram de comprar indulgência. Aí no que as pessoas deixaram de comprar indulgência, o dinheiro foi entrando menos nos cofres da igreja. E para que era a venda das indulgências, pastor? Para construir a igreja lá do São Pedro, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, né? Era para isso que eles estavam fazendo. Então, primeiro ponto que eu coloquei aqui, essas teses que eu coloquei, né? Que Lutero colocou lá, que eu citei aí, da primeira até a 13ª, a 30, a 31, a 36, ele falou sobre arrependimento e perdão. Depois da 14ª, perdão, até a 29ª, aí depois a 33ª, né? 33, 34, 35, 37, 49, 52, 56, 63, 69, 71, 72, 74 até 77 e a 79, foi tudo falando sobre purgatório e indulgência. A maioria das teses de Lutero foi falando sobre purgatório e as indulgências, que ensinavam, né, que após serem pagas, prometia tirar as almas do purgatório. Lutero as chama de futilidades. Lutero diz que a indulgência são futilidades, coisas sem valor. E perguntava o seguinte: por que o Papa tem esse poder de perdoar os pecados e não absolve logo todo mundo de uma vez por amor? Não é verdade? Mas ele deixava claro que o Papa ou homem algum nessa terra tem o poder para perdoar o pecado de ninguém, apenas Deus, mediante o arrependimento da pessoa. E diz que na verdade, quando o dinheiro pago pela indulgência cai na caixa, os lucros e a avareza da igreja apenas aumentava, né? Não era que, porque dizia o seguinte, olha,
o pregador lá, o João Texa, né, que era o líder dos pregadores de indulgência, dizia o seguinte: olha, quando a moeda de tilindade dá dentro do cofre, a alma sai voando do purgatório. Aí o Lutero falou o seguinte: quando a moeda tilinda dentro do cofre, a alma não sai voando do purgatório coisa nenhuma, só aumenta a riqueza e a avareza da igreja. É isso que está se vindo. E eu lendo isso aqui, irmão, e escrevendo, eu caba macho, o Delzinho estava lá perto de mim, e eu vendo, rapaz, esse Lutero era, como a gente diz aqui no Ceará, era nosso cego mesmo, viu? Então, irmão, era caba macho. Então ele disse que vão para o inferno com seus líderes, os que acreditam nisso, né? Os que acreditam em receber a salvação através da indulgência. O Lutero diz, vai para o inferno tanto o povo como os seus líderes que acreditam que vai ser salvo quem paga indulgência. Vão para o inferno com indulgência e com tudo, né? Ele refutou a ideia de que o perdão pode ser alcançado sem a necessidade de arrependimento, mas apenas comprando, aliás, a indulgência. Lutero chegou a dizer que isso aqui era um ensino de ímpio. Por quê, irmão? Os padres estavam dizendo, os vendedores de 200 diziam: olha, meu irmão, seus pecados podem ser perdoados, não precisa nem se arrepender, basta você comprar a indulgência. Sabe o que é que estava resultando? Sabe em quê? Tinha gente lá, meu irmão, chegava lá na fila, comprava: eu quero comprar aí a indulgência porque eu cometi muito pecado. Pronto, está aqui. Tesoureiro, a gente pode comprar uma indulgência também por um pecado que vai cometer amanhã ou depois da manhã? Ele disse: pode sim, só que é mais caro, né? Ele disse: não, tudo bem, mas eu quero. E comprava. Conta-se até, olha aqui isso aqui que conta-se, né? Conta-se isso aqui, que uma vez chegou um cara exatamente na fila e perguntou o Texel, porque imagina, meu irmão, quando ele ia embora de uma cidade levando muito dinheiro. Aí teve um cara que chegou e disse: comprou a indulgência. Eu posso comprar a indulgência por um pecado que eu vou cometer amanhã? Ele disse: pode, né? Só que é mais caro. E qual o pecado você vai cometer? Eu vou roubar. Depois tá bom. Aí comprou a indulgência. Quando foi no dia seguinte, na madrugada, que o Texel foi embora, esse camarada foi lá e roubou todo o dinheiro que ele ia levando. Aí quando ele roubou todo o dinheiro que ele ia levando, o Texel disse: epa, ele disse: olha, a indulgência, você mesmo me vendeu, disse que eu podia fazer. E o Texel teve que se calar e ir embora, porque ele não podia dizer que não valia a indulgência, porque senão ele ia jogar a crença por terra, né? Então conta-se que aconteceu isso aí, mas também não podia dar outra coisa, né, pastor Zezinho? Tinha gente sabida só naquela época, né? Ou naquela época já tinha gente sabida aí, desse jeito. Então, meu irmão, dizer que o perdão pode ser alcançado sem necessidade de arrependimento, isso realmente é pregação de ímpio mesmo. O Lutero colocou bem colocado. As indulgências colocavam na mente e no coração dos cristãos que as boas obras eram desnecessárias, já que eles estavam salvos mediante a compra da indulgência, né? Quer dizer, eu não preciso praticar boas obras, já estou salvo mesmo, já comprei minha indulgência e pronto. Porque muitas pessoas, irmãos, só praticam boas obras porque acham que vão conquistar a salvação através das boas obras. Aí, como eles compravam a indulgência, não precisa mais fazer boa obra, coisa nenhuma, já estou com o papel da minha salvação e pronto. Quando na verdade a Bíblia ensina que o crente salvo, ele pratica boas obras não para conquistar a salvação, mas porque é fruto da justificação de Deus na vida dele. O homem que é justificado por Deus, né, e obedece à palavra de Deus, a Bíblia diz que nós fomos feitos, né, para a prática das boas obras. Então a gente pratica boas obras, mas o povo não estava mais praticando boas obras porque acreditavam, já estavam pagos, né? Ele disse que a verdadeira riqueza da igreja, além do evangelho de Cristo, eram os pobres. E disse que o evangelho apanha os homens para o reino de Deus quando se prega o evangelho, né? Mas as indulgências apanham as riquezas desses homens para a igreja. Ou seja, vendedores de indulgência, se vocês querem realmente salvar essas almas do inferno, vocês têm que pregar para elas o evangelho, porque é pregando o evangelho que vocês ganham essas almas para Cristo. Mas pregando indulgência, vocês só vão conseguir ganhar o dinheiro deles. Irmão, é igualzinho o que as igrejas estão fazendo hoje. Se pregar o evangelho de Cristo realmente da cruz do arrependimento, vamos ganhar alma para Cristo. Mas se pregar o evangelho que estão pregando aí, só vão poder ganhar o dinheiro das pessoas. Somente isso, né? Revela também, irmão, que os bispos e os sacerdotes, eles eram obrigados a receber com reverência os vendedores de indulgência. Diziam que as indulgências
tenham tanto valor quanto a cruz de Cristo. Meu Deus do céu. Os padres, os bispos das localidades eram obrigados a receber os vendedores de indulgência com reverência. Quando o vendedor de indulgência chegava lá, chegava aí como fosse o Papa. Os padres e os bispos já estavam tudo lá. Opa, pode vir, com maior medo, porque o homem dava lucro para a igreja, né? Ele chegava a dizer, irmãos, a aberração de que as indulgências, elas são tão importantes quanto a morte de Cristo na cruz do Calvário. Isso é uma blasfêmia. Tudo isso aqui que eu estou dando para vocês, irmão, fazia parte das teses do Lutero, né? Que aqui eu escrevi com as minhas palavras. Eu fui lendo, interpretando e colocando aqui, tá? Para poder ficar mais claro para os irmãos, porque Lutero era um erudito, um homem muito capacitado, um teólogo, realmente um doutor em teologia e muito capacitado. As palavras dele é difícil de entender. Se eu fosse trazer o que o Lutero escreveu aqui, a gente parecia que estava lendo grego, não ia dar para entender direito. Então eu fui lá, li e interpretei para poder trazer aqui para os irmãos, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, preste bem atenção. O povo questionou uma coisa interessante. Depois, mais no final, eu vou ler o questionamento do povo. Mas uma coisa interessante que o povo começou a questionar é o seguinte: por que continuar as missas de orações pelos mortos, se as indulgências já estavam sendo pagas para salvar os mortos? Né? Não faz uma missa de oração pelos mortos todo ano na igreja? Para que fazer essa missa de oração pelos mortos? Já estava sendo pago, e é pago, né? Se já está sendo paga a indulgência pelos mortos que estão no purgatório, né? Porque não se devolve o valor das indulgências ao povo e continua orando pelos mortos? Aí o povo colocou isso. Não já estão rezando pelos mortos? Então para que cobrar indulgência? Ou então continua rezando pelos mortos e devolve o dinheiro para o povo ser mais preciso comprar indulgência, né? Então, aí foi a parte das indulgências. Eu achei interessante o questionamento do povo, não é verdade, irmão? Se estão rezando pelos mortos, então por que eu tenho que comprar a indulgência para o meu parente que morreu? Se já estão rezando para ele sair do purgatório. Sendo que, claro, o purgatório não existe, eu estou falando na visão deles lá, né? Ou então faz o seguinte: continua rezando pelos mortos para tirar do purgatório e para de cobrar as indulgências, né? O povo não era bobo não, o povo era inteligente. Agora, nas teses 50, 51, 55, 70, 73, 78, 81, 82, 90 e 91, Lutero acreditava na inocência do Papa. E o Lutero, na verdade, é quem era inocente, não sabia o que estava acontecendo ali. Lutero defende a inocência do Papa e diz que os vendedores de indulgência estão enganando o Papa. Na tese 50, o Lutero escreveu o seguinte, agora eu vou ler o que realmente ele escreveu na tese dele. Aqui não é mais minhas palavras, aqui é a palavra do Lutero mesmo. Ele diz o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa tivesse o conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgência, preferiria ver a Basílica de São Pedro ser reduzida a cinzas e ser edificada com a pele, a carne e os ossos das suas ovelhas. Olha o que é que o Lutero está dizendo. Lutero está dizendo: ó, digam para o povo que se o Papa soubesse o que é que esses pregadores de indulgência estão fazendo, o Papa preferia derrubar a Basílica do São Pedro, para não ver o povo ser maltratado igual o povo está sendo. Mas o Papa sabia, irmão. O Papa sabia que era o próprio Papa que mandava, que ordenava, para arrancar tudo mesmo, para pegar tudo mesmo. E o Lutero achava que se o Papa soubesse daquilo, rapaz, se a venda de indulgência está fazendo isso com o povo, então eu prefiro derrubar a Basílica do São Pedro do que ver o povo sofrendo. Que nada, meu irmão. O Papa preferia era construir a Basílica de São Pedro em cima do povo mesmo. A tese 51, ele disse o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa, por um dever seu, preferiria distribuir o seu dinheiro aos que em geral são despojados do dinheiro pelos apregadores de indulgência, vendendo, se necessário, a própria Basílica de São Pedro.
que é que o Lutero está dizendo? Que deve se dizer para o povo, porque ele acreditava que se o Papa soubesse que o povo estava sendo oprimido pelos vendedores de indulgência, e os pobres estavam sendo explorados, o Papa seria capaz de vender a Basílica de São Pedro e ir lá e dar o dinheiro para os pobres. O Lutero achou que o Papa faria isso, né? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Amém? O Lutero disse aqui, em palavras dele, que se o Papa soubesse que os pobres estavam sendo tirados o dinheiro dos pobres com venda de indulgência, o Papa venderia a Basílica de São Pedro e chegava lá para dar o dinheiro para os pobres. Lutero pensava isso, mas não, o Papa jamais faria isso de maneira alguma. Na tese 53, ele diz o seguinte: são inimigos de Cristo e do Papa quantos por causa da prédica de indulgência proíbem a palavra de Deus nas demais igrejas. Ou seja, esses homens que vendem indulgência, distorcendo a palavra, mentindo, adulterando, são inimigos de Cristo e do Papa, porque Cristo não aceita isso, e o Papa não sabe o que eles estão pregando. Você vê como Lutero, irmãos, ele acreditava na inocência do Papa. Tanto é que quando Lutero foi chamado lá em Roma para prestar depoimento diante do cardeal, que era uma pessoa de posição elevada, tipo uma segunda pessoa do Papa, o Lutero não fazia ideia, meu irmão, que ele ia ser ameaçado. Não fazia ideia. Sim, Lutero acreditava, meu irmão, ou pelo menos ele fingia que acreditava, porque as palavras de Lutero aqui são muito claras, em mostrar que realmente ele acreditava na inocência do Papa, que o Papa não sabia do que aqueles homens estavam fazendo, como aqueles homens estavam explorando o povo, como aqueles homens estavam mentindo para o povo e sugando tudo que o povo tinha. Aquele vendedor, irmão, ele tinha várias estratégias para poder, porque quando ele chegava no lugar, ele montava um palcozinho, subia lá em cima e o povo vinha para ouvir a pregação dele, porque o povo não queria comprar indulgência. Para poder o povo querer comprar indulgência, você tinha que pregar uma mensagem para convencer o povo, né? Dizem que ele às vezes era capaz até de queimar a própria mão, para mostrar o povo, né? Botava a mão lá perto do fogo e mostrar para o povo: olha, o fogo está queimando, ai, imagina o fogo queimando você durante toda a eternidade. Acaba pregando essas coisas. Diz que houve um momento que o povo estava mais querendo comprar as indulgências, o povo estava abrindo os olhos já com a pregação de Lutero e dos outros reformadores, que ele chegou a dizer numa cidade que a indulgência perdoava o pecado até de quem tivesse violentado sexualmente a mãe do próprio Jesus Cristo. Ele chegava a dizer isso. Então, meu irmão, você observe os absurdos que eram pregados por esses homens. E Lutero achava que o Papa não sabia dessas coisas. O Papa queria construir a Basílica de São Pedro? Queria. Mas o Lutero achava o seguinte, que se o Papa soubesse que estava sendo feito daquela maneira, o Papa não ia aceitar. Ele disse que o Papa seria capaz até de vender a Basílica de São Pedro para dar o dinheiro para os pobres. O Lutero pensava isso. Mas depois Lutero se surpreendeu quando ele viu realmente a posição do Papa, a reação do Papa. E então ele se surpreendeu com isso. Aí, meus irmãos, eu percebi nas pesquisas, nos estudos que eu andei fazendo, que havia várias pessoas já tanto lá ali naquela região da Saxônia, como em outros lugares, não só dentro da Alemanha, mas até em outros países, pessoas que não aceitavam essa venda de indulgência, pessoas que não acreditavam, por mais que os vendedores de indulgência se esforçavam, mas havia pessoas lá que não acreditavam na pregação deles, porque eram servos de Deus, pessoas que amavam a Deus com sinceridade, e não aceitavam aquele tipo de pregação, aquele tipo de mensagem, e viu que era uma heresia. Mas aquelas pessoas, irmãos, elas não tinham força para fazer nada, elas não tinham força para criar um movimento, para fazer um movimento, porque a Igreja Católica, irmãos, você sabe, nesse mesmo período ali, ela mandava queimar na fogueira qualquer pessoa que se levantasse contra eles. O povo vivia oprimido, com medo que qualquer pessoa que pregasse contra a doutrina da Igreja Católica morria.
Nós temos um exemplo, irmão, de alguns anos antes de Lutero, nós temos um exemplo de homens queimados na fogueira. Por exemplo, um homem chamado Jerônimo de Savonarola, que também era católico, João Rus, que também era católico. Nós temos exemplo de homens, e ali também no mesmo tempo de Lutero, William Tyndale na Inglaterra, no mesmo período de Lutero, Lutero pregando na Alemanha e o Tyndale pregando na Inglaterra, queimado também na fogueira o Tyndale, mesmo período ali. E o povo era oprimido, eles eram ameaçados, e ali o povo tinha medo. E aí então, meu irmão, Deus, como Deus sabe como trabalhar, Ele pegou um homem lá de dentro. Deus podia ter pegado um leigo? Podia. Uma jumenta? Podia. Deus podia ter pegado um camponês? Podia. Uma pessoa sem estudo, um leigo? Podia. Uma pedra? Podia. Deus podia falar para o meio do povo se unir a Lutero, meu irmão. E o movimento foi crescendo, tomando proporções gigantescas. E Lutero ficava lá escrevendo, fazendo livretos, fazendo livros, revistas, panfletos, mandava imprimir numa gráfica lá simples, né? Aquela gráfica tipo um carimbão, aquela coisa toda, e depois botava na mão dos irmãos, os irmãos espalhando, meu irmão, a palavra. E Roma, né? Quando sabia desse movimento, enviava para lá algumas tropas para poder pegar os escritos de Lutero e queimar, tocar fogo. Era assim. Agora não vá pensar, irmão, que Lutero era um homem perfeito, que Lutero não era. Lutero não era um perfeito. Lutero, por exemplo, Lutero era um cara altamente grosso e ignorante. Era um homem que, para diálogo com ele, se contrariasse ele, meu irmão, ele era bruto mesmo, aquele caba bruto, aquele caba assim mesmo do sertão mesmo aqui, né? Tem aquele senhorzão do sertão, bem brabão mesmo, bruto e ignorante. Ele era assim. Ele era assim. E outros mais defeitos que Lutero tinha, né? Mas Deus pegou aquele vaso e usou para cumprir os propósitos dele. Então, irmãos, aqui nós vimos aqui o seguinte: a insatisfação do povo. O povo estava insatisfeito. Olha o questionamento do povo. A tese 83 até a tese 89. Olha o que é que o povo estava dizendo. O povo dizia que, haja vista, aliás, por que o Papa não livra de uma só vez todas as almas do purgatório, movido pela Santíssima Caridade? O povo estava dizendo isso. E Lutero estava querendo defender a imagem do Papa, que Lutero não sabia, mas o povo ficava questionando. E Lutero falando lá nas 95 teses, e falando para os outros pastores, os outros padres, os outros teólogos, ele falando isso. Por que o Papa não livra, não perdoa logo o povo de uma vez só, já que ele tem esse poder, né? Outra coisa, aquilo que eu falei para vocês, por que as missas continuam para tirar as almas do purgatório, se nós estamos pagando a indulgência? Por que o Papa não devolve para nós as indulgências e continua rezando para tirar as almas do purgatório sem precisar a gente pagar? Outra coisa que eles diziam, né? Que porque o Papa, cuja fortuna é maior do que qualquer rei, não prefere construir a Basílica de São Pedro do seu próprio bolso, em vez de fazer com o dinheiro dos cristãos pobres? O povo estava questionando isso. O Papa é tão rico, por que não constrói a Basílica de São Pedro com o dinheiro do bolso dele, fica tomando dos pobres? Hã? Então, meu irmão, o povo começou a questionar. E as pessoas questionando, e o Lutero foi na tese 80, 92, na 95, ameaçou os líderes da igreja que se calaram diante da situação que estava acontecendo, e exortou-os a alertar o povo. Na tese 80, 92 e 95, o Lutero chegou a ameaçar os líderes da igreja, os pastores que tinham lá, padres, bispos, dizer que eles iam para o inferno, porque eles estavam se calando diante daquela opressão, daqueles pregadores de heresia. Estava
mais ou menos igual o anjo da igreja de Tiatira, lá em Apocalipse capítulo 3, ou no capítulo 2, quando ele diz: eu tenho contra ti que tu toleras Jezabel, ensinando e enganando o meu servo. Ou seja, os padres, os bispos ali da região, não concordavam com as pregações das indulgências, não concordavam com aquela exploração contra os pobres, mas também não diziam nada, ficava calado. Eles eram líderes, eram eles que eram os pastores das igrejas, irmãos. Se eles abrissem a boca para dizer para o povo que aquilo estava errado, o povo ia entender, ia crer, ia aceitar. Mas eles ficavam calados. Com medo de quê? Com medo de ser excomungado, com medo de ser tido como um herege, com medo de ser jogado na fogueira, com medo de perder a posição eclesiástica que haviam conquistado. Aí eles se calavam, do jeito que tem um monte de pastor se calando hoje. Tem um monte de pastor hoje, irmão, com medo de pregar a verdade, com medo de perder membro da igreja. Tem um monte de pastor de algumas igrejas aí que são subordinados a uma liderança maior, que tem medo de pregar a verdade, mesmo conhecendo ela, porque tem medo de perder as mordomias pastorais que eles têm, perder a fama, perder o status, ser chamado de herege. Mas eu vou lhe dizer, meu irmão, que pela obra de Cristo, fazendo o que realmente tem que ser feito, por mais que seja destituído do cargo, não seja mais reconhecido como pastor, e seja chamado como herege por aquelas denominações, eu vou lhe dizer, o homem não perdeu nada, pelo contrário, ele só ganhou diante de Deus. E Lutero estava repreendendo a negligência dos líderes, estavam calados. Como é que nós podemos ver, irmãos, hereges dominando o cenário e ficar calado? Como é que nós podemos ver pessoas leigas, simples? Que o interessante, irmão, nas teses de Lutero, que sempre ele está colocando as pessoas simples, as pessoas leigas, ou seja, pessoas que não compreendiam a Bíblia, que não conheciam a palavra, que não tinham estudo, que não entendia, que não compreendia, mas que precisava de alguém que entendia e compreendia para poder esclarecer para eles. Como é que nós podemos nos calar diante, irmão, de ver tantas pessoas sendo enganadas? Embora, é claro, você vá pregar para tentar abrir os olhos delas, e muitas vezes você seja mal entendido até por elas mesmas. Você vai pregar para um crente que está nas heresias, para tentar resgatar ele de lá, o cara fica com raiva, pega um pau e uma pedra para jogar em você. Mas é dever do ministro, irmão, defender o rebanho, defender a palavra, defender o evangelho. E Lutero aqui, ele repreendeu duramente os líderes da igreja, não o Papa lá, porque até então o Lutero achava que o Papa era inocente. Mas o Lutero dizia: olha, o silêncio de vocês, bispos, padres, está fazendo com que a imagem do Papa caia em descrédito, porque essa pregação dos vendedores de indulgência aí é suja, é ímpia, é imunda, e está manchando a imagem do Papa. Vocês têm que abrir a boca e dizer para o povo que o Papa não tem nada a ver com isso, e pregar o evangelho verdadeiro, para refutar esses pregadores de heresia. Mas eles tinham medo. Então, irmãos, inevitavelmente, os acontecimentos daquela época, de 500 anos atrás, no dia que nasceu, que eclodiu a reforma protestante, dia 31 de outubro de 1517, lá na Alemanha, por aquele monge, padre católico, Martinho Lutero, um padre alemão, que era padre por causa de uma promessa que ele tinha feito a Deus, porque o pai dele tinha colocado ele para fazer direito, ser advogado. Mas um dia ele passou por uma situação onde ele temeu, ficou com medo, e disse: se Deus livrasse ele seria um padre. E para cumprir a promessa que ele fez a Deus, ele foi ser padre. E Lutero, irmãos, até ele conhecer Romanos 1,17, que o homem é salvo pela fé e não pelas obras, Lutero vivia se martirizando. Ele vivia num convento, vivia num mosteiro, aliás. Ele vivia se martirizando, achando que ele tinha que conquistar a salvação, e ele não conseguia.
Ele vivia se confessando para o padre. De vez, irmão, que Lutero se confessava várias vezes num só dia. E o Lutero ia se confessar. Olha a coisa que acontecia com o Lutero. Ele saía para se confessar. Quando ele se confessava, que ele voltava, que ele estava chegando, ele lembrava de outra coisa e voltava. Padre. E já estava longe, já tinha chegado lá. E voltava: padre, por favor, eu esqueci, tem outro pecado aqui. Ele vivia, meu irmão, se martirizando, vivia, sabe, apavorado, assustado. Na mente de Lutero, Deus é o Deus irado que ia condenar ele. Lutero não conseguia ver bondade nenhuma em Deus, pelo que a igreja católica pregava. E Lutero tentava fazer boas obras para salvar e não conseguia. Ele disse que via sempre seus pecados diante de si e dizia que não tinha jeito, ele ia ser condenado. Mas quando Lutero entendeu que a salvação era pela graça, por meio da fé, e é um dom de Deus, não vem de nós, ele teve paz. Ele teve paz. Não é que ele foi se acomodar, se prostituir, não, mas ele teve paz. Meu Deus, então eu estou salvo pela graça, obrigado. Que se fosse pelos meus méritos eu nunca ia conseguir. É que trouxe paz para ele. Então, mas os acontecimentos, irmãos, daquela época, tempo de Lutero, inevitavelmente nos levam a dois textos para finalizar. Nos leva a Efésios 2, 8 e 9, abra lá por favor. Efésios 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. E diz assim: porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Inevitavelmente nos leva a essa passagem. Salvação é por meio da fé. Isso é um dom que Deus dá. Não vem de nós, para nós possamos nos gloriar, mas vem de Deus. Não é comprando indulgência, não é pagando dízimo, não é fazendo campanha, não é subindo escada de joelhos, ou fazendo penitências. Não, mas é pela fé. E sabe quando foi que a prática, a doutrina da penitência entrou dentro da igreja? Lá pelo século, entre o século II e o século IV. Quando um movimento chamado donatista, eles começaram a rejeitar, ou melhor, montanista, que tinha um líder chamado Montano. Eles começaram a rejeitar os crentes que estavam sendo perseguidos. E os crentes que estavam perseguidos, muitos deles tiveram medo e negaram Jesus, com medo de morrer. Não é que eles não criam em Jesus, apenas apavorados, ficou com medo. Outros não, outros tinham fé mesmo e ia para morrer mesmo. Dá medo ou não dá? Você diante de um carrasco com a espada na mão. A gente contando a história é bonito, né? Mas você estando lá, a história é outra. Aí tinha irmão que ficava apavorado: não, eu nego, eu adoro o imperador. Queimava o censo lá, pronto, ia embora. Tinha outros irmãos. Olha, irmão Marcos, tinha uma lei que era o culto ao imperador, e todo mundo era obrigado. E quem prestava o culto ao imperador recebia um papelzinho, a indulgência de novo, né? Só que não era para ser salvo, não, era só para provar que ele realmente prestava o culto ao imperador. Teve cristão que falsificou aquilo para ser salvo, para ser livre. Pegava, falsificava lá, opa, tem um documento. Só que não era, só para ele poder viver a fé dele ali, sabe? Tranquilo. Aí quando os guardas romanos chegavam: você é cristão? Ele disse: não, cristão não. Eu sou cidadão romano mesmo aqui, adoro o imperador e tudo mais. Cadê o documento? Está aqui, ó. Está livre. Aí quando levantou-se esse movimento chamado os montanistas, né? O que eles diziam? Aqueles irmãos que tinham, né, se esfriado naquele momento, com medo, queriam voltar para a igreja. Não, você não pode voltar para a igreja não. Você não pode voltar para a igreja não, que vocês se desviaram, vocês apostataram.
Vocês negaram Jesus, negaram a Bíblia, vocês não podem voltar para a igreja. Não, mas a gente quer voltar, a gente quer voltar. Aí dizia o seguinte: pois então é o seguinte, então vocês vão voltar, mas vocês primeiro têm que fazer isso ou aquilo. Aí colocava penitência para os crentes fazerem. Aí ele dizia, tipo de penitência, né? Que a pessoa tinha que fazer. Aí quando a pessoa pagasse aquela penitência, aí podia vir para a igreja. Só no segundo para o quarto século já entrou isso. Meu irmão. Só que claro, esse movimento dos montanistas foi reconhecido como heresia, né? Foi refutado pelos verdadeiros cristãos. Que claro que a gente tem que estar disposto sempre a perdoar os irmãos. Obviamente. Cristo ensinou isso. Ninguém vai poder voltar para a igreja, estou arrependido, tem que pagar penitência. Onde é que está isso? Eles foram rejeitados, esse movimento. Então aqui você vê: pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. E tudo que aconteceu naquela época nos leva também a outro texto, 2 Pedro 2. Lá no finalzinho, vai. 2 Pedro capítulo 2. Versículo 3. 2 Pedro 2, 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. O que ele está falando? Por avareza farão de vocês negócios com mentira. Inevitavelmente, irmão, as obras da igreja católica naquele momento nos leva a esse texto, porque eles haviam de fato transformado a obra, meu irmão, numa verdadeira fonte de lucros, de enriquecimento. Sim. E olhando, irmãos, para tudo que nós vimos aqui hoje, o que é que nós podemos concluir? Que hoje, atualmente, irmãos, a igreja evangélica de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, do mundo, ela precisa novamente de uma reforma. Precisa novamente que Deus levante homens e dê a esses homens o espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Que esses homens vão e protestem, preguem contra. Não apenas, irmãos, para a gente estar aqui num culto. A gente passa o dia sem fazer nada para Jesus, passa o dia sem trabalhar em nada para Jesus, aí de noite também aqui no culto. Não é só isso que Deus quer de nós. Não é só isso, como se a obra se resumisse só nisso. Nós temos o dia inteiro para fazer algo para Jesus. Nós temos o dia inteiro para trabalhar, para fazer alguma coisa, seja onde for, seja no seu trabalho, seja na rua, seja na sua casa, seja onde for, meu irmão. Temos o dia inteiro para trabalhar, para fazer algo, para produzir, meu irmão, essa reforma nova que a igreja está precisando. Nós vemos que em todas as épocas Deus levantou homens para fazer uma reforma no meio do seu povo. Nós vemos isso já lá no antigo Israel, através dos juízes que Deus levantou. O povo estava desviado, Deus levantava um juiz, trazia uma reforma. O povo se desviava, Deus levantava outro juiz, fazia outra reforma. Deus levantou profetas para trazer reforma. Sim. E você vê Deus fazendo isso em toda a história, em todo o tempo. No decorrer da história da igreja, Deus vê isso. Deus fez isso. Sim. E a igreja hoje, irmãos, sinceramente, se nós não atentarmos para a seriedade disso, meu amado, nós temos que atentar para a seriedade disso. Eu louvo a Deus, porque graças a Deus, eu já começo a ver de longe, uns movimentozinhos assim pequeno, sabe, ali devagarinho começando, mas começa a ver um povo já se mexendo para essa reforma acontecer. Eu entendo, irmão, que muitos de nós temos que ser como Luteros, e muitos de nós temos que ser como aquele povo daquela época, que quando viram o Lutero, não ficaram só lá batendo palma, valeu Lutero, é isso aí, não, foram lá,
se uniram, se juntaram, estamos juntos, vamos trabalhar, vamos batalhar. Então, meu irmão, é assim que vai caminhar, assim que vai acontecer, é dessa forma, porque a venda das indulgências está aí, tá? Num cenário desse de crise que o Brasil está tentando se levantar ainda, num cenário de crise, de inflação absurda, onde a gasolina sobe quase toda semana, onde o preço da cesta básica sobe, onde a inflação sobe, onde o salário é cada vez menor, cada vez perde mais o seu valor, onde taxa de luz aumenta, taxa de água aumenta, e o cidadão vive aí, meu irmão, com dinheiro que mal dá para poder sobreviver. As prefeituras tirarem, seja lá quanto for, dos seus cofres, que deveria ser investido em auxílio a pobres necessitados, e entregar na mão de uma igreja para pagar um cantor para ir lá e cantar ou pregar. Pegar 30 mil, 40 mil, 20 mil, seja lá quanto for, entregar na mão de uma igreja, que a igreja poderia fazer o evento, comprar cesta básica, fazer alguma coisa para os pobres. Não, vai dar 20 mil reais na mão do cantor, que vem, canta 4 músicas e vai embora. Isso não é, irmão, isso não é reforma, isso não é celebração de reforma, isso é comércio, isso é mercenarismo. Não podemos nos apropriar do título da reforma. Uma coisa que eu vejo aqui, os meus irmãos, como se chama, meu Deus, os meus irmãos reformados, me perdoe o que eu vou falar, mas eu preciso ser sério com vocês, tá? Eu vejo muita igreja reformada se utilizando do título da reforma para vender, para ter lucro, para ganhar dinheiro. Isso está errado, isso é mercenarismo, isso é exploração, isso é oportunismo. Se nós pregamos contra o movimento herege pentecostal e neopentecostal, então quem é reformado, meu irmão, tem por dever, se é reformado tem por dever, viver a reforma, praticar a reforma e viver o verdadeiro evangelho, e não ficar por aí se aproveitando 500 anos da reforma, 500 anos da reforma, e aproveitando para vender tudo relacionado à reforma. Isso está errado, tem que mudar. Então a gente faz uma mudança, meu irmão, começando por nós, querer que a igreja dos outros mude é fácil. Vamos mudar a nossa igreja, vamos pegar a nossa igreja e adequar ela, colocar ela dentro da palavra de Deus, aí sim. Mas só ficar por aí, como eu vejo muitos reformados criticando isso, criticando aquilo, eu não estou aqui. Mas o movimento reformado é um movimento sério, é um movimento admirável, é um movimento realmente de uma teologia boa, mas infelizmente tem muita coisa que precisa ser mudada e reformada dentro da igreja reformada, e essa é uma delas.